Boa noite a todos, meu nome é Thiago Zego, sou cirurgião bariátrico aqui de São Paulo e hoje vou mediar aqui o Bari Live. Lembrando que esse Bari Live acontece todas as quintas-feiras às 8 horas pelo Facebook da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e pelo nosso Instagram. Hoje é uma noite especial porque nós temos um tema bastante importante, bastante interessante, que foi sugerido pelos nossos internautas e seguidores da nossa página e pelo nosso site. O tema é a importância do acompanhamento psicológico para o emagrecimento eficaz. Nós temos dois excelentes profissionais da área que já trabalham com isso há bastante tempo. A psicóloga Aida Franqueses, aqui de São Paulo. Aida Franques, desculpe. E o psiquiatra Hélio Tonelli. Boa noite a vocês. Boa noite. E queria lembrar vocês que a todo momento vocês podem fazer perguntas pelo Facebook e pelo Instagram, que eu vou estar recebendo aqui no celular e respondendo assim que possível. Aida, tem uma pergunta para você que é bastante bem recorrente no consultório. Como que é o trabalho do psicólogo no pré-operatório do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica? Sim, quando o paciente vem para o psicólogo, ele não vem por livre e espontânea vontade, ele vem porque o cirurgião pediu a avaliação, o laudo psicológico, né? Mas o trabalho do psicólogo, o primeiro que eu sempre coloco, é o acolhimento desse paciente. É um paciente que chega sofrido, ele é portador de uma doença que sofre muito preconceito, muita discriminação. Então, ele vem para passar por uma cirurgia, que ele tem medo, que ele está assustado e que está postando todas as fichas. Então, o primeiro papel que eu acho importante é de acolher esse paciente. Aí a gente trabalha fazendo uma avaliação psicológica, um psicodiagnóstico, para entender como é que esse paciente funciona psicologicamente, se ele tem condições, como estão as condições emocionais dele para lidar com a cirurgia. Fazemos um trabalho psicoeducativo, no sentido de orientações práticas, de falar sobre a cirurgia, sobre a obesidade, as coisas que ele deve procurar fazer e acompanhar no pós-operatório para que tudo isso funcione bem, né? E, principalmente, trabalhar para que ele seja o agente do seu próprio tratamento, né? Para que ele assuma a responsabilidade. Ele pode ter o apoio da família, do marido, da mulher, do pai, da mãe, mas é ele que tem que assumir essa responsabilidade em levar esse processo para o resto da vida. A cirurgia é só a porta de entrada. Fazemos uma orientação familiar sempre que possível, né? Damos a devolutiva para esse paciente, para como é que o que a gente apanhou dele nesse trabalho, né? O que a gente pode trazer para ele de orientação. E aí sim realizamos o famoso laudo psicológico que eles vêm buscar, né? Que entregamos para o cirurgião. Esse laudo poderá sugerir um acompanhamento psicológico antes da cirurgia, numa terapia, no sentido assim de postergar um pouquinho, mas não é uma coisa que vá impedir a cirurgia. Quem vai decidir, mesmo com alguma restrição psicológica, será o cirurgião, porque, de repente, esse paciente pode ter condições clínicas muito complicadas e que terá que fazer a cirurgia porque está correndo risco de vida, né? Então, ou de morte, né? E então ele primeiro faz a cirurgia e depois a gente trabalha essas questões psicológicas que estariam sendo no momento impeditivas, né? Hélio, primeiro obrigado por estar aqui, veio de Curitiba, pegou bastante trânsito e tudo. Hélio, como psiquiatra, você vê tem uma abordagem diferente, você vê uma aceitação diferente do paciente? Como que é a sua visão desses pacientes? Essa é uma boa pergunta. Obrigado pelo convite. De fato, os pacientes costumam aceitar melhor a ideia de se consultar com um psicólogo. Ainda existe um certo preconceito em relação à consulta psiquiátrica. Muitos pacientes acham que o psiquiatra é o médico de loucos. Para você ter uma ideia, o meu consultório tem uma porta de entrada diferente da porta de saída, que é para os pacientes não se encontrarem na sala de espera, porque ainda existe um constrangimento em relação a isso. Mas o nosso trabalho é um trabalho muito parecido com o trabalho do psicólogo, com algumas coisinhas, não muitas coisas mais. O trabalho da saúde mental visa principalmente conhecer melhor o paciente. E eu sempre digo isso na primeira consulta. Quando a gente conhece melhor os pacientes, os resultados costumam ser melhores, né?
Mas o psiquiatra, como médico, ele também tem um papel de fazer uma coisa que a gente chama de investigação psicopatológica. Cabe ao psiquiatra identificar condições psiquiátricas que exigem tratamento, que podem se complicar após a cirurgia, ou que podem até melhorar depois da cirurgia. Então, nós estamos muito atentos, por exemplo, a quadros depressivos, a transtornos de humor, a psicoses, dependências químicas, compulsividade e assim por diante. Acho que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Aproveitando o gancho, para vocês, quais são as principais doenças psicológicas, né, que mais assustam vocês? Na primeira vinda, o paciente às vezes já chega com um diagnóstico de outro psicólogo, não está especializado com cirurgia bariátrica. Tem algum que mais assuste vocês, assim, numa primeira consulta? Olha, eu acho que todas as condições são importantes, mas existem alguns transtornos que acendem uma luz vermelha. São dois grupos de transtornos que eu julgo importantes. O primeiro são transtornos do comportamento alimentar. Eles são presentes em grande parte dos indivíduos que são candidatos à cirurgia bariátrica, não em todos, mas numa grande parte, e esses transtornos abrangem uma série de comportamentos alimentares disfuncionais, desde as compulsões alimentares graves, até aquelas compulsões menos intensas, menos severas, que eu chamo de subsindrômicas. Elas são mais leves, mas não porque sejam mais leves, elas são menos perigosas. Por que isso acende a luz vermelha? Porque aumenta a chance de desfechos desfavoráveis da cirurgia, de recidiva da obesidade, de recidiva do ganho de peso. E outra condição que nos chama muita atenção é alcoolismo e abuso de substâncias. Como todo mundo sabe, isso é muito divulgado na imprensa, a cirurgia bariátrica tem um estigma de piorar esse tipo de condições. A gente pode explorar esse tema um pouco mais a fundo, mas é sempre importante ter o cuidado com indivíduos que tenham pré-operatoriamente essas condições, porque eles vão precisar de orientação em dobro ou até em triplo, não é, do que os pacientes. Eu gostaria de acrescentar que isso que o Hélio falou, de conhecer o paciente, né, que é muito importante para a gente, para um resultado bom, é exatamente o que a gente faz. O nosso trabalho nesse sentido fica realmente parecido, porque é conhecer esse paciente para poder orientá-lo. Então, o psicólogo também levanta essas questões dos transtornos de humor, dos transtornos das compulsões, né, principalmente alimentares, que são as mais recorrentes, e eventualmente, até encaminhamos para um psiquiatra quando precisa de um suporte medicamentoso, algumas vezes. Tal. Mas, então, a gente tem também esse foco de pesquisar tudo isso, essa questão do álcool, orientar muito em relação a isso, independente, mesmo que o paciente diga que não faz uso abusivo de álcool, a gente coloca o álcool e explica muito o porquê, né, que o álcool e cirurgia bariátrica não combinam, né? Então, ele tem essas informações todas antes da cirurgia. Legal. Ainda aproveitando, eu sei que dentro da nossa sociedade, assim como a Coeses, a questão de consultas, muitas vezes o médico, o cirurgião fala assim, eu quero uma consulta só para operar logo. Tem alguma regra? Como que você trabalha isso com o paciente? Porque eu mesmo como cirurgião e a gente conversando muito com os pacientes, e é uma pena, né? Os pacientes muitas vezes vão no psicólogo, eu vim aqui buscar um laudo, eles não entendem a função e muitas vezes quando vocês pedem mais sessões, quantas sessões vocês fazem? Como que funciona? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque nós temos, pelo primeiro consenso que a gente tem em psicologia, de assistência psicológica à cirurgia bariátrica, ele foi aprovado no Congresso Brasileiro no Rio de Janeiro em 2014. Esse consenso, que foi elaborado por um grupo de psicólogas experientes, outras mais acadêmicas, por um grupo grande de psicólogas de várias partes do país. E o objetivo seria realmente diminuir as inadequações que existem nesse trabalho psicológico, principalmente pré-operatório, porque o paciente vai buscando um laudo e, às vezes, o profissional que não é da área faz esse laudo praticamente assim de primeira, sem nenhum outro cuidado mais específico. Então, esse consenso ele prevê um mínimo de 3 consultas. Claro que isso vai variar muito de acordo com a habilidade e com a experiência do profissional que está trabalhando com esse paciente. Se é um psicólogo experiente, que
um tempo de atendimento de paciente bariátrico, ele consegue fazer isso realmente em 2, 3 consultas, né? Então, se prevê esse mínimo de 3 consultas, mas podendo haver também uma demanda maior do paciente. Tem paciente que precisa de mais tempo de atendimento, de orientação, de preparo para essa cirurgia. E incluindo aí os adolescentes. Os adolescentes, a gente nunca faz só 3 consultas, né? A gente faz um atendimento maior, mais específico, mais voltado para esse adolescente e para a família dele. Então, depende muito dessas condições e das condições do serviço. Se é um consultório particular, você tem a condição de fazer esse atendimento de 1 hora, cada consulta, atendendo o paciente e tal. Se é num serviço público, por exemplo, no hospital, onde o paciente fica anos na fila, então esse acompanhamento ou esse preparo pré-operatório é feito durante mais de ano, com uma sessão de grupo, uma dinâmica, 1 vez por mês, uma coisa assim. Então, varia, né? Então, o que prevê nesse consenso que a gente tem, por enquanto, é um consenso que é o primeiro, a gente não está dizendo que é uma lei, né? Mas é a orientação que esse consenso dá, no sentido de pelo menos 3 consultas. Eu acho que é muito importante que a gente tenha tempo de conversar com o paciente pré-operatoriamente. Eu sempre falo que o nosso papel vai muito além do laudo tradicional. Os pacientes eles chegam muitas vezes com a ideia de que eles vão ser reprovados, né, pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Essa não é esse não é o nosso principal papel. Nosso principal papel é estabelecer um vínculo para que o paciente continue um tratamento depois da cirurgia bariátrica, porque dos principais preditores de sucesso da cirurgia bariátrica é frequência recorrente à equipe multidisciplinar. Então, quando o paciente que o Tiago opera permanece no consultório dele, vendo a psicóloga, vendo o psiquiatra, a nutricionista, a fisioterapeuta, os resultados são melhores. Isso é uma coisa que está muito clara na literatura e na nossa experiência, né, Aida? Os pacientes que costumam manter a melhor taxa de perda de peso e manter os pesos que eles precisam são os pacientes que estão conosco. São os pacientes que ficam ali e vão recorrentemente, né? A gente tem um fator complicatório, talvez, que é a fonte pagadora, né? Então, a gente quer que o paciente, e pior, né, o paciente que não acredita na psicoterapia, e eu sempre falo paciente que todo mundo deveria fazer, não só quem vai operar, né? Porque a gente cuida do corpo e não cuida da cabeça. E muitas vezes o convênio não cobra, ou então, às vezes, pelo convênio profissional que ele encontra, não está especializado na cirurgia bariátrica. Ele tem que procurar um especialista que tem conhecimento da cirurgia bariátrica, né? Eu vejo essa dificuldade, pelo menos aqui em São Paulo. Eu diria, Tiago, que é uma questão muito difícil esse acompanhamento psicológico, né, ou da equipe no pós-operatório. O paciente vem para a cirurgia, ele faz todo o pré-operatório e é um desgaste tudo isso, porque são muitos exames, muitas consultas, muitos laudos que ele tem que conseguir, então ele trabalha muito em cima de tudo isso. Parece que ele faz a cirurgia e assim, poxa, fiz a cirurgia, agora relaxei, né? Não, agora que vai começar, né, o processo. Então, a gente tem uma dificuldade grande que ele volte para as consultas. Volta até no começo, nas primeiras consultas, que ele ainda está temeroso, está inseguro, então procura o cirurgião, a nutricionista, principalmente, os dois, né, para ver se está tudo bem, se as coisas estão correndo bem e tal. Mas que faça esse acompanhamento que a gente propõe, né, pelo menos durante 1 ano, bem perto da equipe, como o Hélio colocou. É um pouco difícil que isso aconteça. É uma pena, porque é o momento de mudança de hábito, o momento das grandes mudanças, mudança que o emagrecimento grande acontece nos primeiros meses, né? E que ele precisaria de um apoio, embora ele não sinta naquele momento, né? Que ele precisa estar. Eu vou falar o quê para a psicóloga? Estou me sentindo tão bem, tão feliz, mas às vezes ele não está indo bem, ele não está percebendo isso, né? Então, a nossa grande dificuldade é a adesão. Aí você fala na questão financeira. Para você ter uma ideia, claro, para fazer uma consulta particular, né, então tem um custo grande que nem todo mundo pode. Eu abri muitas vezes isso, e tenho até no momento, um grupo de apoio psicológico pós-operatório que se reúne 1 vez por mês, né? O paciente paga um valor simbólico, né, para estar presente nesse grupo, é aberto, pode vir quantas vezes ele quiser, não vem no mês que não pode e tal. A adesão começa, né, o grupo maior, começou maior, vai diminuindo,
Então, assim, as pessoas vão sumindo ao longo do tempo, né? Então, a gente sente dificuldade. Aí você vê que não é questão financeira, né? Tudo bem que a gente está em São Paulo, que é uma coisa assim difícil das pessoas poderem se deslocar à noite, né? Dia que chove, daí não vem ninguém, né? Porque fica complicado. Então, assim, o pós-operatório, o acompanhamento, que é tão importante, né? Pela equipe toda, não estou dizendo só do profissional psicólogo, né? Mas de toda a equipe, acaba sendo assim, não tendo a importância que tem para o paciente, entendeu? Que deveria ter para o paciente. Hélio, a gente recebeu algumas perguntas aqui bem interessantes. Ednês Freitas falou que ia operar hoje e acabou desistindo por causa de estar com medo. E tem uma outra pergunta do Instagram, Tá. Como trata a compulsão alimentar? E ela questiona se, mesmo com a cirurgia, se esse paciente que tem um comportamento compulsivo, se ele de repente vai melhorar essa compulsão no pós-operatório. Como que funciona a sua experiência? Certo. A compulsão alimentar precisa ser identificada e precisa ser catalogada psicopatologicamente. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa saber que tipo de compulsão o paciente tem. Existem diversas maneiras de ser compulsivo. Agora, via de regra, um fenômeno muito interessante que acontece na obesidade e que está por trás da compulsividade dos pacientes que são candidatos à cirurgia é que pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, pacientes obesos, eles sofrem de 4 condições muito importantes que são fisiológicas e que determinam a compulsão alimentar. A primeira é a inflamação cerebral. Todo obeso está inflamado, todo obeso tem uma inflamação sistêmica de baixo grau. O cérebro do obeso está inflamado. Cérebro inflamado, entre aspas, é um cérebro compulsivo, voraz, insaciável. Outra condição é a resistência à insulina. E outra condição, a resistência à leptina. Essas duas condições, elas costumam acentuar a compulsividade dos pacientes. Leptina e insulina são 2 peptídeos, 2 hormônios importantes que participam do controle de comportamento alimentar. Outra situação importante é a mudança do microbioma intestinal. A boa notícia é que, normalmente, emagrecer e manter-se magro resolve essas 4 variáveis. Resolve a inflamação, a resistência à insulina, a resistência à leptina e resolve os problemas de microbioma intestinal. Isso melhora a compulsividade. Eu sempre digo isso para os pacientes. Os pacientes têm uma ideia de que a cirurgia bariátrica é uma mera restrição física ao alimento. Não é. A cirurgia bariátrica acaba tendo um efeito sobre o cérebro e, portanto, sobre a mente obesa. Então, dificilmente, não sei se a Aida vai concordar comigo, mas dificilmente você vê um paciente recém-operado, pelo menos, se queixando de vontade de comer. Não tem, né? Não tem. Isso é uma coisa que... Porque se resolvem essas variáveis, né, a curto, a médio e até mesmo a longo prazo. E sobre essa paciente que falou que ia fazer hoje a cirurgia e desistiu por medo, né? Eu diria para ela, que bom que você desistiu, porque enquanto você tem medo, não faça. Você tem que fazer a cirurgia, segura. É pena que você foi pensar nisso só na hora H, né? Mas leve isso para a psicóloga que está te atendendo, trabalha isso. Eu sempre coloco para meus pacientes, olha, se uma célulazinha sua está com medo, não quer fazer a cirurgia, tem medo, está questionando isso, não faça. Espere, vamos trabalhar isso para você ir segura para a cirurgia. É muito importante que o paciente vá assim, eu estou fazendo a cirurgia porque eu quero fazer, porque é importante para mim. Não é porque alguém quer, porque não sei o quê, ou será que eu faço, será que não é melhor eu... Às vezes tem gente que chega assim, será que não é melhor eu ir para um spa e tentar emagrecer? Sabe? Fala, tudo bem, vai, tenta emagrecer, né? Você sabe como é difícil, mas tenta. Porque se essa pessoa está questionando durante esse pré-operatório, está ali, né, quase que imediato antes da cirurgia, então é melhor que ela se prepare adequadamente para ir para a cirurgia bem segura. Aproveitando, foi uma pergunta que a gente coletou. Esses posicionamentos que vocês estão passando, tudo também funciona para o paciente que vai fazer uma cirurgia metabólica? Só aproveitando que a cirurgia metabólica, o procedimento é o mesmo, só que é indicado para pessoas com IMC um pouco mais baixo quando tem diabetes, seria uma cirurgia para diabetes. Mas o tratamento psicológico vocês têm abordado da mesma forma? Sim, a gente tem abordado de forma muito semelhante, porque a cirurgia metabólica ela tem por objetivo resolver
problemas que acontecem na cirurgia do paciente obeso. Por exemplo, a resistência à insulina. Resistência à insulina, ou seja, o corpo para de responder ao hormônio insulina, é um dos principais eventos relacionados ao metabolismo. E hoje em dia nós sabemos que metabolismo e comportamento têm uma interface muito interessante. A síndrome metabólica, que é tão classicamente falada, ela tem um componente psicológico. Pacientes com síndrome metabólica costumam ter maiores taxas de depressão, maiores taxas de depressão de difícil tratamento, maiores taxas de depressão de difícil identificação, por exemplo. Então, sim, a saúde mental é tão importante na cirurgia metabólica quanto na cirurgia bariátrica. É bem semelhante, mas tem suas diferenças também, né? Mas não elimina a necessidade desse acompanhamento desse preparo, né? De trabalhar com o paciente, inclusive as expectativas que ele tem em relação à remissão da doença e tudo isso, né? Então, é um preparo que é muito importante fazer. Eu digo que essas cirurgias precisam desse preparo, a bariátrica e a metabólica, porque são cirurgias diferentes daquela cirurgia que o cirurgião está acostumado a fazer, por exemplo, de uma vesícula, né? Que ele retirou a vesícula do paciente que estava doente, resolveu o problema, cicatrizou, está tudo certo, esse paciente tem alta e não precisa mais voltar. Não, na cirurgia bariátrica e na metabólica, o tratamento começa depois da cirurgia, né? Então, ele precisa estar preparado para lidar com o que ele vai precisar fazer depois disso tudo, né? Vou aproveitar que temos diversas perguntas. Uma, Suzy Correia, pelo Instagram, perguntou qual é o fator que vocês contraindicam para o indivíduo fazer a cirurgia. Qual seria um fator de contraindicação, um fator psicológico? A gente tem, assim, como eu digo sempre que essa avaliação ela é uma peneira grossa, né? Porque a gente tem como contraindicação formal para a cirurgia bariátrica quando o paciente tem uma restrição assim, cognitiva, que ele não compreenda o processo pelo qual ele vai passar. Mesmo assim, situações especiais, de algumas síndromes em que o paciente está muito obeso, tem um rebaixamento intelectual, mas a família está muito junto, se compromete a cuidar desse paciente, acompanhar passo a passo, alguns cirurgiões operam esse paciente mesmo com essa restrição, né? Mas é um caso à parte, né? O paciente que tem um transtorno psiquiátrico, né, em atividade no momento, né, se o paciente vem, por exemplo, com uma depressão, ou mesmo que seja um paciente que tem uma esquizofrenia, mas que está compensado, está tratado, tal, ele também pode ir para a cirurgia. Agora, a questão do álcool é uma questão do uso de drogas de um modo geral, né, e incluindo aí o álcool, que é essa droga ilícita, né, também é uma questão que restringe e, assim, por essas contraindicações formais, o paciente que faz uso abusivo do álcool, de drogas e do álcool, não poderia ir para a cirurgia. São basicamente essas as restrições. Basicamente essas, né? Perfeito, é isso mesmo. Muito bom. A Larissa Lemos tem 5 anos de bypass e continua com terapia em grupo individual, não larga por nada. Parabéns, Larissa. Já a Sandra Meirelles, ela pergunta para vocês quanto tempo é necessário um acompanhamento com psicólogo psiquiatra após a cirurgia. Hélio, você tem algum protocolo? Olha, não tem um protocolo bem definido. O que a gente costuma recomendar é que no pós-operatório imediato, né, vamos considerar isso daí 6 meses, 1 ano, o ideal é que o paciente vá ao psiquiatra pelo menos mensalmente ou bimensalmente. Depois, o segmento psiquiátrico vai ficando mais flexível. Eu tenho pacientes que eu vejo a cada 3 ou 4 meses, pacientes que operaram há 5, 10 anos, e estão estáveis. Eu gosto de frisar muito isso. A melhor variável que diz respeito a bons desfechos cirúrgicos é frequência à equipe multidisciplinar. E o que a Aida disse é muito importante. A minoria dos pacientes consegue manter isso por longo prazo. Longo prazo que eu quero dizer é mais de 2 anos. Né? Então, e a partir dos 2 anos é que a gente começa a ver algum risco de recidiva de ganho de peso. Então, é a partir dali que eu acho que o paciente começa a se sentir um pouco mais confortável, se acostumou com a ideia de estar magro e começa a nutrir a fantasia de que ele vai ficar magro independentemente de quaisquer comportamentos que ele venha adotar. Então, é a partir dali que a gente tem que estar atento. Né? Eu acho que se perguntou sobre a frequência do acompanhamento, né?
A gente propõe de início, já no pré-operatório, propõe para o paciente que ele vai depender muito de como ele volta já na primeira consulta, né? Muitas vezes você tem que pedir que ele venha já na semana seguinte, se ele está muito ansioso, se ele está com alguma dificuldade. Ou então, pelo menos uma vez por mês durante os 6 primeiros meses, como o Hélio colocou. Essa é uma boa forma, né? Alguns pacientes precisam de uma psicoterapia, né? Não é generalizado isso, mas alguns a gente encaminha para a psicoterapia, né? E os outros fazem esse acompanhamento pelo menos uma vez por mês, durante no mínimo 6 meses. Mas eu tenho pacientes operados, eu tenho uma paciente operada há 18 anos, e ela vem todos os meses. Não é psicoterapia, gente, é um acompanhamento ainda do pós-operatório. Ela quer vir para fazer dar uma geral, ver como é que está indo, qual foi a dificuldade que ela está encontrando. Muitas vezes já nem é em relação à própria cirurgia, né? Mas às vezes, ou surge no meio do caminho, aí começou a aumentar um pouquinho de peso e traz isso, ou alguma dificuldade que ela está tendo na vida pessoal, tal. Então não é uma psicoterapia, mas é um acompanhamento. Então eu tenho vários pacientes que vêm uma vez por mês nesse sentido de acompanhamento, e tenho outros que já também de bastante tempo que vêm uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, mas não perde aquele vínculo. E esses pacientes se mantêm bem. Eu tenho pacientes de mais de 20 anos, super bem. Entendeu? Uma vez que a obesidade é uma doença crônica, né? Doença Exatamente. crônica não tem cura, né? Tem controle. Eu brinco com o paciente que ele é um gordinho emagrecido, né? E todo mundo faz dieta, todo mundo deveria fazer terapia, né? O triatleta, o diabético, todo mundo faz dieta, o pós-operado também. Assim como a terapia. Eu acho que ninguém deveria ter alta da terapia, né? Assim como a gente vai num clínico geral, no ginecologista, no psicólogo, no psiquiatra. A terapia ajuda a gente a administrar melhor os nossos recursos cognitivos, inclusive. Porque quando você está fazendo dieta, você está tendo que recrutar uma quantidade de cognição e de aspectos emocionais para cuidar da dieta, que diante de um fator concorrente com a dieta, você rompe a dieta. Então, normalmente é assim que acontece, não é? Então, a psicoterapia ajuda você a separar melhor como é que você vai lidar com situações difíceis. Isso vai otimizar a sua dieta. Existem uma série de estratégias que a gente pode chamar de psicoterapia, embora não sejam tratadas como tal, e que são estratégias que o psicoterapeuta, seja ele psicólogo, seja ele psiquiatra, pode ensinar ao paciente. Por exemplo, automonitoramento. Automonitoramento é uma variável muito associada a bons resultados cirúrgicos. O que é automonitoramento? É o indivíduo conseguir identificar de maneira fidedigna o que ele está comendo, como o peso dele está variando, como ele administra a sua rotina de atividade física. Isso o terapeuta não atua. Fazendo sem perceber, né? Ter aquele percepção pelo que ele está alimentando e tudo mais. Tem uma coisa que é muito falado pelos pacientes, familiares, inclusive por outros profissionais da área da saúde, sobre a transferência de compulsão. É uma coisa que a gente ouve muito. E como que vocês veem isso? Como que vocês abordam? Isso é verdade? Isso é fake news? Como que é? Puxado. Esse é um tema extremamente controverso, porque ele já ficou meio que consolidado na imprensa leiga, principalmente. Muita gente acredita que a cirurgia bariátrica cria casos novos de alcoolismo. Nós não podemos falar isso. Não existe evidência científica de que isso exista de fato. Existe uma briga entre quem estuda esse tema. Alguns autores dizem que a gente não fica jamais dependente de comida, que comida e droga são duas coisas completamente diferentes. Mas eu sempre penso, a gente não fica dependente de carta de baralho, mas a gente fica dependente de jogo. Então é importante pensar que os mesmos sistemas cerebrais que controlam a compulsão por cocaína ou a compulsão por nicotina, controlam a compulsão por alimento. Então é muito importante se identificar quais são os principais fatores de risco. Hoje em dia a gente sabe que cerca de 7% dos pacientes que se operam vão ter algum tipo de problema relacionado a álcool ou a substâncias. O que eu posso dizer para vocês é que essa população, via de regra, já apresentava algum tipo de problema antes da cirurgia bariátrica. Eu vou até dizer algumas variáveis de risco, pacientes que acendem a luz vermelha. Um paciente do sexo masculino, jovem, que está enfrentando algum tipo de crítica em relação ao uso de álcool antes da cirurgia e que faz uso de outras substâncias recreativamente, esse paciente acende a nossa luz vermelha. Esse é um paciente com risco de desenvolver. Mas aí não foi troca de compulsão, ele piora a compulsão.
E também a absorção pelo álcool é muito maior após a cirurgia, né? Sim. E também ele não consegue comer, beber líquido, água, refrigerante, o que seja, e o álcool. Então ele acaba escolhendo nas festas, ou eu como ou eu bebo, ele bebe, né? Então tem esse viés, né? E tem uma outra coisa interessante, que parece que essa mudança da absorção do álcool favoreceria uma maior dependência de álcool. Então, a gente chama de teoria farmacocinética da adição. Quando você diminui a tolerância ao álcool, você aumenta a tendência a ficar dependente do álcool. Mas isso é só uma teoria, não significa que isso seja verdade, mas é alguma coisa que muitos dos pacientes se queixam. Eles dizem assim, olha, eu preciso beber bem menos para ter os mesmos efeitos que eu tinha antes de operar. Então... Às vezes eles comentam, com uma latinha de cerveja eu já fico meio alterado, né? Outros dizem, não, eu bebo do jeito que eu bebia realmente, e da mesma forma e não fico alterado. Então varia muito. Difícil são os pacientes que não bebiam e começam a beber, né? Não bebo nada e começam a beber. Então acho que segue muito essa linha. Pois né? eu já ouvi muito em simpósios, em congressos, falando assim que não, que tem, porque tem, como ainda não é tudo muito novo, ainda sempre tem assim, controvérsias, né? Então, de dizer isso, que não acontece, que os pacientes que bebem, passam a beber bastante, são aqueles que já eram bons bebedores, né? E outros dizem que não, que tem gente que nunca bebeu e que passa a beber. Eu vejo na minha prática, com maior frequência, aqueles que já bebiam, de alguma forma já gostavam de beber, né? Não era alcoólico, não era uma coisa assim, mas já gostava de beber. Esse é bem provável que ele leve isso de uma forma mais intensa depois da cirurgia. É verdade. Isso na prática é o que a gente vê. É o que a gente vê mais. A Patrícia Carvalho, aqui pela internet, ela disse que tem 2 anos de cirurgia bariátrica. Eu estou passando a pergunta porque ela que nos fez. Nunca mais voltou ao psiquiatra ou psicólogo e começou a beber. Bebia em média 12 latinhas de cerveja, uma garrafa de vinho, como se estivesse tomando água. Engordou 7 quilos e agora está correndo atrás do tempo perdido, vamos dizer assim. E ela não quer mais beber e vai voltar ao tratamento. Então, bem indicado, né? Isso é importante os pacientes entenderem que também o álcool engorda muito, né? Também. Então, tem essa calórico, questão. Né? Então, é importante essa paciente voltar para vocês. Quando você começou a falar isso, eu ia dizer isso, né? Corra, volte, né? Para buscar o acompanhamento, o tratamento, né? E ela já está fazendo isso. Parabéns. E a Monize Almeida diz que ama nosso programa. Obrigado. Claudionor Gilmar Guidoni. Ele gostaria de ouvir a respeito do paciente pós-operatório que ainda continua com a cabeça de obeso. Acho que segue um pouco a linha. Quando, Hélio, você usa o medicamento de resgate, não para as questões psicológicas, psiquiátricas, mas sim para uma compulsão alimentar, tudo, porque, por exemplo, no consultório eu vejo no pós-operatório mais tardio, 2, 3 anos, quando começa a recidiva da obesidade, às vezes eu sinto a necessidade de dar algum medicamento, eu mando para o psiquiatra ou para o endocrinologista. Como que você trabalha a questão medicamentosa? Essa é uma pergunta também muito importante. Eu acredito, francamente, que existe uma mente obesa. Eu aprendi isso nesses últimos 10 anos atendendo indivíduos sofrendo de obesidade. A mente obesa é uma mente que reage de forma diferente à fome. A fome dói mais no obeso. É um indivíduo que se incomoda muito mais com pistas alimentares, né? Quaisquer sugestões ambientais de presença de comida, particularmente comida calórica, desconcentram o indivíduo obeso. Ele pensa muito em comida. Ele tem um padrão de alimentação que a gente costuma chamar de alimentação emocional, né, que é a busca de alimentos calóricos para regular emoções negativas. E tem uma outra coisa que a gente chama de happy eating, que seria o comer feliz, que é comer quando você está feliz, quando você está bem. Então, é uma série de alterações de comportamento alimentar que fazem parte da mente obesa. Quando eu identifico isso, a primeira coisa que eu tento fazer é ver se existe um transtorno psiquiátrico de base a ser tratado. Às vezes o sujeito está deprimido, e quando ele está deprimido, existe um tipo de depressão, que a gente chama de depressão atípica, que dá mais fome. O indivíduo tem muita fome e ganha peso. Mas existem hoje em dia uma série de outras estratégias farmacológicas, todas muito limitadas e repletas de efeitos colaterais. Isso é para não incentivar as pessoas a acreditarem que existe um maná, que existe uma situação ideal, uma mágica, né? E que nos ajudam. Mas normalmente são medicações que ajudam a minorar um pouco a saliência que o alimento provoca nessas pessoas, o desejo de comer, ou até mesmo melhora a capacidade de sentir prazer com a comida.
Então, mas essas drogas precisam ser muito bem discutidas, porque todas, sem exceção, têm riscos e têm efeitos colaterais. Eu queria aproveitar o gancho para falar uma coisa que ele falou aí em cabeça de gordo, né? E você deu essa explicação em relação à mente de gordo, do obeso, né? E tem um trabalho que foi até a tese de uma psicóloga, nossa amiga, da Carmen Benedetti. Ela entrevistou as famílias, a equipe foi nas casas das famílias para ver como essas pessoas se alimentavam, né? Então ela viu que não existe olho de gordo. Como dizem, a fulana ainda tem olho de gordo, né? E ela disse que isso não existe, que isso é mito, porque o que eles observaram? Que nas famílias, uma ou duas pessoas tinham obesidade, mas, por exemplo, toda a família era de comer muito. Todos tinham, entre aspas, olho de gordo, né? Mas só aqueles dois que desenvolveram obesidade. Então, para a gente ver a complexidade da obesidade, né? Não é só, sabe, aquela questão de comer muito. Comeu muito é obeso. Né? Tem gente que tem um metabolismo, né, diferente, aí os médicos podem explicar melhor isso. Mas então ela desmistificando isso. Quer dizer, não existe essa história de olho de gordo, porque tem muita gente que come muito e que não desenvolve a obesidade. A gente sempre diz que a obesidade é um fenômeno tão complexo, Muito. em que comportamento é apenas uma das variáveis, né? A obesidade não é só comportamento. E quando a gente lida com fenômenos muito complexos, como a obesidade, a gente tende a usar uma interpretação moralista. A gente acha que todo obeso é culpado por ser obeso. Não é, porque existe a variável genética, ambiental, disponibilidade de alimento. Todo obeso é responsável pelo tratamento da sua obesidade, corresponsável, né, com o seu médico, com o seu terapeuta. Isso é importante. É uma coisa que eu estava discutindo outra vez com um psicólogo e a gente conversando em grupo com os pacientes, inclusive, que muitas vezes o obeso é colocado na posição de ovelha negra da família. Ele emagrece, acabam arrumando para ele algum outro estereótipo, algum outro problema para ele continuar sendo a ovelha negra da família. Então muitas vezes a questão do psicólogo, psiquiatra também é tirar ele dessa dinâmica viciosa, não é verdade? Exatamente, a dizer isso. Existe uma dinâmica familiar, né, onde aquele é o ponto, né? É a ovelha negra, como você disse. Aí essa pessoa emagrece, fica bem, quer dizer, desestabiliza essa dinâmica familiar, né? Então mexe com toda a família, sem dúvida. Aida, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, não é tele, né? É da internet espectadora. Laís Pereira. Ela pergunta se a senhora utiliza teste de avaliação para cirurgia, quais seriam, e ela acha necessário o psicólogo ter quais especializações para atuarem com o público, com esse público. Ela deve ser psicóloga. Boa pergunta. Bom, em relação a testes, é facultativo o uso de testes. O psicólogo é que decide se ele vai precisar usar testes ou não. Eu, no início, me utilizei bastante de testes, né? Hoje em dia, não faço uso mais de testes psicológicos, né? Mas poderá ser usado, e isso você tem que buscar dentro do SAT-Psi, né? Para poder escolher o teste que esteja aprovado para uso, porque isso muda muito, né? Às vezes você está usando um teste que já não está mais em uso, não é mais aprovado pelo conselho, tudo. Então esse uso é facultativo. Em relação à formação do psicólogo para atender um paciente bariátrico, essa é uma briga nossa também. A gente acha, nós que atuamos na área, a gente sente que é importante que o psicólogo seja preparado para atender o paciente bariátrico. Ele tem que saber o que é a cirurgia bariátrica, tem que entender os termos que são usados, tem que saber muita coisa a respeito da cirurgia bariátrica para poder orientar direito esse paciente, para saber mais ou menos como é que ele vai reagir, para ter noção do que se trata. Então, nós temos cursos avulsos, né, sobre psicologia bariátrica, sobre atendimento ao paciente bariátrico, temos literatura hoje, né? Felizmente, hoje a gente já tem literatura a respeito, temos outros livros saindo aí no final do ano, mas temos livros já disponíveis, né, na área. Então, é leitura, é participar de cursos, participar de congressos. Nos congressos de cirurgia bariátrica tem sempre uma parte desse congresso da COESAS, da Comissão de Especialidades Associadas, onde se reúnem todos os especialistas que trabalham com a cirurgia bariátrica. Então, é o psicólogo, o nutricionista, o psiquiatra, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o educador físico, é uma variedade enorme, o enfermeiro, né, de profissionais. E aí você vai encontrar também informação assim de nível, informação de primeira, né?
a respeito de cirurgia bariátrica. E é com tudo isso que você vai se formando para poder dar um atendimento adequado a esse paciente. Lembrando que o congresso de 2020 da sociedade vai ser em São Paulo, no Transamérica, né? Então, de fácil acesso. Tem uma pergunta aqui do Alex, bastante interessante. Eu acho que é o mesmo Alex. Ele fez cirurgia bariátrica nesse sábado, sempre foi muito workaholic. E quais cuidados ele deve tomar com essa ficção pelo trabalho? E ele mesmo diz que ele já é ansioso, sempre fez terapia e continuará indo no especialista. Porém, ele questiona se ele, nesse pós-operatório, ele já fazia acompanhamento com psicólogo, se agora ele deveria procurar um psicólogo psiquiatra especializado na bariátrica. Se você quer responder. Eu sempre trato dessa forma, porque muitos dos pacientes que vêm para a cirurgia vêm já fazendo terapia, tendo o seu terapeuta. Continua seu trabalho, sua terapia, isso independente. E procura, sim, um psicólogo bariátrico para o acompanhamento pós-operatório. Será esse acompanhamento mais, uma vez por mês ou à medida da sua necessidade, mais específico em relação às questões da cirurgia. Ele está dizendo que ele é workaholic. Então, de uma certa forma, eu estou presumindo que ele tem alguma compulsividade em relação ao trabalho. Acende a luz vermelha. Existem dependências comportamentais. A gente não fica dependente só de substância, só de comida. A gente pode ficar dependente de trabalho, de internet, de pornografia, de compra, de jogo, de atividade física. Então, tem que ficar de olho nisso. A Mônica Oliveira, ela diz que se um paciente que passou por transtorno alimentar na infância foi tratado, teoricamente resolveu esse problema, se ele pode voltar a apresentar esse transtorno alimentar no futuro. Qual é a opinião de vocês? Pode sim. Hoje em dia tem vários estudos mostrando que crianças que tiveram transtornos alimentares, e não necessariamente transtornos alimentares típicos, podem desenvolver transtornos alimentares e podem desenvolver, inclusive, obesidade. Então, normalmente, crianças que foram aquelas crianças chatinhas para comer, que não comem qualquer comida, têm uma certa seletividade por determinados alimentos, uma taxa importante dessas crianças acaba desenvolvendo obesidade no futuro, de tanto que os pais se preocupam com a alimentação e colocam o biotônico Fontoura, famoso, para alimentar e ficar... Acontece sim, pode. E sim, acontece de ter resolvido na infância e de voltar depois. Sim. Como uma pessoa que já teve depressão, poderá ter depressão outras vezes. Eu falo muito para os pacientes, posso estar errado, mas assim, visão do cirurgião, que a obesidade é uma doença também psicossocial, né? Essa coisa que você comentou, a nossa colonização italiana, portuguesa, tudo mangia que de família, é tudo em volta da mesa, sempre a mesa, e isso que você comentou, né, Elio, de que a avó vê a criança e fala, nossa, mas está tão magrinha essa criança, maisena na mamadeira, não sei o quê, e comportamento de suco alimento, desculpa o termo, mas quando que vocês chamam o parente, o familiar próximo? Quando é jovem é muito mais fácil, mas muitas vezes o paciente vai e você tem que chamar, muitas vezes o cônjuge ou então algum familiar. Quando que vocês sentem necessidade de chamar o familiar? Eu chamo sempre, em todo o trabalho que eu faço com o paciente, dentro, por exemplo, de um paciente que eu atendo 3 vezes, faço 3 consultas de pré-operatório. Eu peço que na última consulta esse paciente traga alguém da família, a pessoa mais próxima dela. É o marido ou é a mãe, quem vai conviver com ela ali. Para a gente conversar um pouco sobre o que é essa cirurgia depois, qual é a expectativa desse familiar a respeito dessa cirurgia, desse emagrecimento. Desculpa. E, então, eu peço que venha nessa última consulta. No pós-operatório, se o paciente está enfrentando alguma dificuldade e ele relata isso das questões familiares, da família está comendo muito, ele está na dieta líquida depois da cirurgia, a família chamando pizza, fazendo festas enormes e tal, de muita comilança, e ele está... Então eu chamo também, traga a sua família, traga quem você quiser da sua família, vamos, na próxima vez a gente conversa juntos sobre isso. Então é esse tipo de trabalho que a gente procura fazer. A família é sempre muito bem-vinda no tratamento. É muito importante. É difícil instituir isso em tão poucas sessões, que você possa fazer um grande trabalho com a família. Mas chamar para que eles venham, para que fiquem menos ansiosos, para que eles entendam melhor todas as questões da cirurgia, para adequar as expectativas, para que esse apoio ao paciente no pós-operatório seja adequado.
né? Porque às vezes a família fala, não, eu vou pegar no pé, eu vou ficar em cima. Então, não, peraí, vamos ver. Então é uma coisa que dá para a gente trabalhar um pouquinho. E acontece, às vezes, eu vejo na prática, que muitos pacientes têm o desejo de operar e o familiar, filho, cônjuge, mãe, que seja, não quer que ele opere. O medo é do outro, né, muitas vezes. Então é interessante trazer junto. Aí, né? num caso desse, assim, olha, você tem que trazer essa pessoa aqui, Mas vamos conversar. Existe uma outra situação que eu vejo muito na nossa clínica, que daquelas famílias que não têm medo nenhum. Várias vezes eu tive pacientes adolescentes que foram praticamente deixados pelos pais na sala de espera. E eu perguntei, cadê teu pai? Eles não estão aqui, eles me deixaram. Eles não vão participar da sua consulta? Não, menor de idade. Então é como se estivesse deixando no cabeleireiro, se estivesse deixando... E aí também perigoso, a gente tem que fazer um trabalho de chamar essa família, porque é muito perigoso, né? Você tratar, eles deixam esse menino para que seja emagrecido. Né? Emagrecido. Então, quando a família tem medo, eu fico até aliviado, porque o nosso papel é lidar com isso mesmo. Né? O problema é quando não tem medo. Eu acho que tanto o paciente quanto a família, lógico que a gente não pode demonizar a cirurgia, mas eles também têm que entender que existe o risco, né? Então, procurar bons profissionais, procurar bom hospital, etc. Porque se também desmerece a cirurgia, acontece alguma coisa, não estava esperando isso. Não, tem que entender tudo isso. Né? Eu digo sempre para o paciente isso, que antes de qualquer cirurgia, não só da bariátrica, né, ele tem que fazer o quê? Primeiro, procurar um bom profissional. Certifique-se de que esse profissional é especializado, veja se ele faz parte da sociedade brasileira. Né? Então, ter um profissional experiente, o cirurgião. Né? Segundo, se prepara para esse evento, né? Se prepara para essa cirurgia. Que é isso, fazer essa batelada de exames que vocês pedem, 30 e tantos exames, né? E laudos, e cardiologista, e pneumologista, e não sei o quê. O acompanhamento psicológico, psiquiátrico, quando necessário. Então, tudo isso é preparo para a cirurgia. Fazendo isso, você estando pronto, o dia que o cirurgião olhar tudo isso e marcar a sua cirurgia, vá tranquilo que você está pronto. Tem uma pergunta interessante da Simone Dal Marquezine. Acho que é de Curitiba, né? De Curitiba. Ela gostaria de comentários de vocês sobre magros que são obsessivos por alimentos hipercalóricos e apresentam padrão de comer emocionalmente, que não se limitam a comer mediante emoções negativas. Bastante complexo. Eu deixo com vocês. Antigamente se discutia alimentação emocional como um fenômeno relacionado ao comer para regular emoções necessariamente negativas. O que se observa é que as pessoas comem não só quando elas estão tristes ou ansiosas, elas comem quando estão alegres, elas comem quando estão satisfeitas também. Parece que o alimento regula a emoção de uma certa forma, tanto as boas quanto as más. Não se sabe direito qual a diferença entre essas duas populações, mas parece que há diferenças entre elas, entre os portadores do happy eating e os portadores do comer emocional. Isso está em estudo ainda, né? Mas é possível que exista uma diferença. Coisa importante é que o comer emocional normalmente está muito associado a indivíduos que estão fazendo restrição calórica. Então, quando você está em dieta, existe uma chance maior de você recorrer à alimentação do ponto de vista emocional, para regular essas emoções. São um gatilho. Né? Um gatilho. E tal, né? Às vezes o paciente fala, né, agora emagreci, estou indo bem e tal, tomara que não me aconteça nada de difícil na vida e tal. A vida pulsa, né? A vida até no eletrocardiograma ela pulsa, né? A linha reta é a morte. Então a vida, você tem emoções, você tem coisas boas e coisas difíceis. Se a cada pulsar da vida você vai lançar mão do alimento para se sentir confortável, para sentir que está lidando com isso, você vai ter muita dificuldade. Então o trabalho psicológico, o trabalho emocional desse paciente é fundamental. Procurar outras fontes de prazer, vamos dizer assim, né? Aqui o Guilherme Bassols, que é de Porto Alegre, que é um cirurgião bariátrico muito bom, ele está parabenizando o programa, cara, e que é um tópico muito interessante, que realmente eu acho. Tem uma questão que eu tento trabalhar com os pacientes, dentro da minha limitação, que não entendo da área psicológica, vamos dizer assim, não é minha área, mas de como a gente trabalha a expectativa do paciente. E muitos dos pacientes, eu brinco nas minhas palestras, que o paciente que é pobre, ele vai ficar um pobre e magro. O paciente que é feio, vai ficar um feio e magro. Mas muitos põem na cirurgia bariátrica a resolução de todos os problemas deles, né? Como que vocês trabalham esse tópico e até o pós-operatório recente, ou até tardio, quando ele já está mais magro, depois de um ano e meio,
os problemas ainda continuam, né? Como que vocês trabalham isso? Vocês preparam antes ou no segmento pós-operatório? Na verdade, isso já é pincelado, né, antes, no pré-operatório. A gente já menciona esse tipo de coisa. Primeiro, questiona sobre a expectativa dessa pessoa, né, em relação. Às vezes, ela não verbaliza o que realmente ela tem como expectativa, né, e procura trabalhar bem em cima disso com informação. Mas, principalmente, no pós-operatório, que a gente tem mais tempo, né, de ir trabalhando essas questões. Eu tive, né, só citando assim, um exemplo, uma paciente que fez a cirurgia e veio vindo, né, ela vinha semanalmente, depois quinzenalmente, e depois ela mudou o trabalho dela para fora de São Paulo e não tinha mais condições de vir. Depois de 1 ano e tanto, 2 anos, ela apareceu no consultório, era outra pessoa. Tinha emagrecido 60 e poucos quilos, né, estava assim, muito diferente. E ela se sentou na minha frente, cruzou as pernas, né, e falou: Aida, eu estou aqui porque eu não estou bem. Eu emagreci tudo, mas não mudou nada. Ela fez assim, eu falei: congela do jeito que você está. Ela ficou parada assim, né? Eu falei: olha, eu vou falar, você não me falou nada ainda, o que eu estou vendo que mudou, né? E aí eu falei de quem era ela antes e quem era ela agora, visualmente, né? E depois comecei a perguntar, não pode descongelar, né? E aí comecei a perguntar como é que estava a vida dela. Promoção no trabalho, tinha comprado o apartamento dela, tinha comprado o apartamento e um cachorro que ela queria muito. Assim, promoção, estava super bem no trabalho, estava muito feliz, dando tudo muito certo. E aí que ela foi indo, no fim, o que não tinha acontecido? Ela não tinha um namorado. Então, a grande expectativa dela lá atrás era emagrecer para encontrar um companheiro para a vida toda. Era essa a expectativa dela. Entendeu? Então, aí a gente foi trabalhar e pôde trazer tudo isso, conversar a respeito disso, adequar tal. Depois, ela veio mais algumas vezes, que estava de férias nessa época, aí buscou na cidade que ela estava morando uma terapia, e depois de alguns anos ela veio me visitar. Ela tinha se casado com um operado também, né, que ela encontrou aí nas redes sociais, e já tinha um filho e estava muito feliz e tal. Então foi um final feliz, né, de uma história, mas assim para mostrar como ela já tinha conseguido tanta coisa além do próprio emagrecimento e tudo isso, e aquilo não estava sendo suficiente, ela estava infeliz. Faltava alguma coisa que fazia parte do pacote que ela tinha imaginado. Essa encontrou o companheiro, né, para ficar com ela ali. E tem gente que emagrece e não encontra, mas está cheio de pessoas magras e sozinhas, né? Então, emagrecer não quer dizer que você vai encontrar, né, seu parceiro, sua parceira de vida, né? Hélio, sobre os divórcios, você tem alguma estatística, ou quer dizer, existe alguma estatística? Como que funciona? Você vê isso muito na prática? Acontece muitos divórcios pós-cirurgia? E qual seria a dinâmica, eventualmente, disso? Eu não sei te dizer uma taxa, mas isso acontece com alguma frequência. Existem diversas razões pelas quais casais podem se divorciar depois de uma cirurgia bariátrica. Existem algumas mais importantes, né? Por exemplo, o indivíduo que emagreceu se sente melhora a autoestima e ele começa a, digamos assim, fazer investidas amorosas em outros setores sendo casado, ou tendo uma companheira fixa. Isso pode ofender essa companheira. Com certeza isso vai acontecer, né? E existem mulheres também que acabam enveredando por esse caminho, por uma série de razões. Eu não acredito que isso seja uma coisa ligada à obesidade, mas é uma coisa ligada àquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, as expectativas que as pessoas têm a respeito da vida, a respeito do amor, a respeito de dinheiro, a respeito de trabalho, e que independem de obesidade. Mas como obesidade é o último preconceito seguro que a gente ainda pode ter, eu acho que os obesos, por conta de muita estigmatização, correm o risco de cair nessa armadilha mental, né, de que a magreza é garantia de felicidade. Isso não é verdade. Então, existem obesos felizes, né? E magros muito tristes. Né? E também eu vejo de uma forma assim, às vezes a relação do casal está consolidada numa patologia, né? Onde um é, vamos dizer, humilhado, é dependente, então se faz a relação nessa patologia. Aí aquela pessoa fica bem
desestrutura essa dinâmica de casal, né? E muitas vezes se rompe. Ou então, aquela pessoa se recupera, né, emocionalmente, fisicamente, emocionalmente, tal, então já não cabe mais nessa relação. Então, se um equilíbrio, rompe, né? rompe esse equilíbrio, né? Existe uma outra situação que também é importante, é daquela moça que foi obesa durante a juventude, não desenvolveu habilidades sociais, não aprendeu a paquerar, não aprendeu a flertar, emagrece, fica linda, os homens começam a assediá-la e ela não sabe o que fazer. Isso pode ser fonte de muita infelicidade. Ela tem que desenvolver estratégias, né, sociais para isso. Tem uma questão, primeiro eu vou aproveitar que eu recebi uma mensagem aqui, mandar um beijo para minha esposa que está assistindo, ela nunca assistiu, e minha sogra, Marinalva, Pedro e Thalita, Pedro, meu filho, estão assistindo lá de Pirassununga. Mas no pós-operatório, imediato ou tardio, quais são as doenças psicológicas que eventualmente surgem com mais recorrência? Uma depressão, ansiedade, até coisas leves, né, vamos dizer assim, porque quando se fala em doença psicológica, todo mundo já assusta, como você comentou no início, que é coisa de louco. Claro que não. Mas existem coisas leves que costumam aparecer no pós-operatório, para dizer que não falamos só de flores, né? Como consequência da cirurgia, eu diria que não. Doenças assim, né, ou problemas psicológicos ou psiquiátricos, assim, é difícil. Pode acontecer, assim, dificuldade com a imagem corporal, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar também com o paciente, né? Quer dizer, ele vai mudar muito fisicamente. E a pessoa tem uma imagem mental do seu próprio corpo. E, às vezes não, com frequência, isso não acompanha esse emagrecimento rápido, né? Então, pode trazer questões desse tipo, né, de mudanças mesmo de vida e que ocasionaram outras responsabilidades, outras coisas, e que traz uma instabilidade emocional para o paciente. Então, coisas mais desse tipo a nível psicológico, eu diria. Alguns pacientes podem desenvolver uma verdadeira fobia de peso novamente. Então, eles ficam obcecados com a ideia, com medo de engordar. Com medo de engordar. E isso pode trazer algum sofrimento. Não é muito comum também, né, virar... Não é muito comum, mas é frequente, acontece, né? Acontece com... A preocupação em engordar, isso eles têm eles sempre, acabam tendo, né? Uns têm isso no nível... Alguns acabam ficando num nível quase obsessivo, né? Outro fenômeno subsindrômico que pode acontecer, particularmente depois de 1 ano, 2 anos de cirurgia, é um fenômeno que a gente chama de grazing. Grazing é um comportamento alimentar que a gente chama em português de beliscar. Os beliscadores, né? Isso parece ser um transtorno alimentar. É o comer fora do horário da comida, de maneira imprevista, em pequenas quantidades, que a gente pensa que o compulsivo alimentar come obrigatoriamente muita comida. É aquele que trabalha com o amendoinzinho do lado. Exatamente, é o snackzinho, né? Que ele fica... Então, e muitas vezes come sem perceber, né? Sem perceber, distraído. Né? Sobre essa questão da imagem corporal, quanto você acha interessante o paciente fazer fotos com roupa de ginástica, tudo, assim, vamos dizer, mensalmente, né? periodicamente? Eu acho muito bom. Eu até sugiro isso para o paciente, que ele tire fotos antes da cirurgia e faça. Tem gente que faz regularmente, aqueles mais obsessivos, né? Então, todo mês, no dia que fez a cirurgia, ele tira fotos e vai fazendo esse acompanhamento. Mas não deixa de ser uma coisa interessante, porque ele precisa ir aprendendo e olhando essa sua nova imagem. Porque olhar olhar aqui no espelho e olhar a foto que ele tinha antes não dá essa observação. Você precisa ter a foto de antes e a foto atual e olhar a diferença, como é que está, a posição do braço, né? Poder olhar a sua imagem corporal como está agora em relação ao que estava. Então, sugiro isso, sugiro que o paciente passe, eu falo, né, um creme, um hidratante, um óleo, qualquer coisa, não é o produto que eu estou dizendo, mas assim, que ele se observe, que ele sinta o seu corpo, veja o que está mudando, onde já emagreceu, se olhe no espelho com frequência, né, com roupa, sem roupa, entre em contato com o seu corpo para ver o que está acontecendo com ele, para ir acompanhando essas modificações. Pessoal, temos 1 minuto, né? Eu queria agradecer muito a Aida Franques, desculpe, que trabalha aqui em São Paulo, psicóloga, Dr. Hélio Tonelli, de Curitiba,
Eu acho que é um tema excelente, a gente poderia ficar a noite inteira conversando. E eu vou agradecer a todos, Thiago Zego, mais uma vez. Estejam aqui quinta-feira que vem, às 8 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. Eu queria que vocês fizessem a colocação final rapidinho e agradecer muito. Bom, eu também agradeço por estar aqui, acho muito bom esse bate-papo. E queria dizer para as pessoas, se alguém que fez a cirurgia e está recuperando o peso, está sentindo que está entrando numa recidiva do peso, que isso pode acontecer por vários motivos, né? Se a pessoa está percebendo que está perdendo o controle sobre isso, procure a sua equipe bariátrica imediatamente. Procure alguém da sua equipe. Pode ser a psicóloga, pode ser a nutricionista, pode ser o cirurgião. Procure alguém da sua equipe. Esse profissional vai te acolher, pode ter certeza, com muito respeito, porque obesidade é doença, não é falta de vergonha, né? Então você deve procurar a sua equipe para que você possa tomar cuidado consigo mesmo e ter controle sobre o seu peso e sobre a sua obesidade. Então esse é o recado que eu quero dar para quem tem essa dificuldade, porque às vezes o paciente começa a engordar, começa a ganhar peso e fica envergonhado de voltar. Ele acha, não, primeiro eu vou emagrecer, depois eu vou. Não, vem agora. Você precisa de ajuda da equipe multidisciplinar. E se procurando esse profissional vai chamar o outro, vai passar para o outro, porque esse atendimento é um atendimento de equipe. Tá bom? Esse é o meu recado. Muito obrigada. Meu recado é para aqueles que vão operar. Lembrem-se, a principal variável relacionada a sucesso pós-operatório é frequência na equipe multidisciplinar. Então, adote uma equipe multidisciplinar e visite-a recorrentemente. Isso é sinônimo de sucesso. Sucesso e felicidade a todos vocês. Né? Perfeito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Eu tinha diabetes, ainda tenho diabetes, mas era de um controle muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas de saúde por conta dessa diabetes, tá? Inclusive aí um problema renal que era bastante sério, né? O médico havia comentado comigo, me alertado, inclusive, que se eu não conseguisse controlar os níveis de glicemia, fatalmente eu acabaria fazendo hemodiálise por conta desses problemas. Sim, minha mãe era diabética, meus tios são diabéticos, eu tenho irmãos diabéticos, é aí uma herança familiar também, né? Minha mãe, depois de um certo tempo já com diabetes descontrolado, descompensado, com controle muito ruim, ela perdeu a visão, né? E ela praticamente não enxergava mais, ela tinha muita dificuldade de mobilidade, né? Já não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia ou andar sozinha, né? Quer dizer, isso trouxe uma qualidade de vida muito ruim para minha mãe, nesse período que ela ficou diabética e perdeu a visão. Então, meus irmãos também têm uma série de problemas, não perderam a visão, né? Mas assim, tem as limitações que a doença traz, né? Limitações físicas, limitações psicológicas também, né? Porque, como eu te falei, o diabetes não traz só problemas físicos, né? Ele te deixa depressivo também por conta de toda a situação, de todos os problemas que a doença provoca, né? Então, sua cabeça também não fica legal por conta disso.